Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Pedro Maciel e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre doença da membrana hialina, também conhecida como doença do estresse neonatal. Bom, essa doença ela é caracterizada por uma dificuldade expansiva pulmonar ao nascimento. O que significa isso? Significa que o bebê quando nasce tem uma dificuldade de encher o peitinho. Bom, e por que ele tem essa dificuldade? Ele tem essa dificuldade por uma baixa produção de surfactante. Mas antes de entrar exatamente na doença das membranas hialinas, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o nosso alvéolo. Aqui, constituindo o alvéolo, nós temos o pneumócito do tipo 1, que auxilia nas trocas gasosas. Aqui nós temos o pneumócito do tipo 2, que pode se diferenciar em pneumócito do tipo 1 e produz o surfactante. A principal função do surfactante é diminuir a tensão superficial. Mas antes de falar sobre a tensão superficial, vamos bater um papinho sobre o surfactante. O surfactante é um fosfolípide. Como todo fosfolípide, ele tem uma parte hidrofílica, que gosta da água, e uma parte hidrofóbica, que não gosta da água. O principal fosfolípide que constitui o surfactante é o dipalmitoilfosfatidilcolina. Isso mesmo. Só que o surfactante não é só o fosfolípide, ele também tem as proteínas de associação do surfactante, conhecidas como SAP. Existem as SAPs hidrofílicas que ficam, adivinha só, na parte hidrofílica. As SAPs hidrofílicas, elas têm uma característica imunológica. Por quê? Porque a parte hidrofílica fica em contato com a água e a água dentro do alvéolo muitas vezes pode conter patógenos. Muitas vezes não, algumas vezes podem conter patógenos. Nós temos as SAPs também hidrofóbicas, que a principal função delas é diminuição da tensão superficial. Dois exemplos das SAPs hidrofílicas são a SAP-A e a SAP-D. Dois exemplos das hidrofóbicas são SAP-B e SAP-C. Legal. E o que é essa tensão superficial que o surfactante está diminuindo? Por definição, a tensão superficial é a força inerente da camada mais externa das moléculas de água. Ela é uma força maior do que o restante delas e elas tendem a se manter mais unidas. Bom, mas o que a gente realmente precisa saber é que a tensão superficial é basicamente o nome que a gente dá para a capacidade da água de se manter unida. Ela tende a se manter unida, formando basicamente uma gota, que é o que se não tivesse o nosso surfactante ia formar. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais que isso, mas de qualquer forma, como que o surfactante diminui essa tensão superficial? Se vocês lembrarem, a tensão superficial é a força aumentada de ligação entre as moléculas da camada mais superior. Então, como que o surfactante faz isso, diminuindo a tensão superficial? Ele só ocupa o lugar das moléculas da camada mais superior. Ele vem aqui e literalmente ocupa o espaço das moléculas da camada mais superior. E aí o que acontece? Quando você inspira trazendo oxigênio, o oxigênio passa por essa membrana de água fininha, passa pelo seu pneumócito do tipo 1, passa pelo seu espaço intersticial, passa pelo seu endotélio e chega até na sua hemácia. Quando você expira, o CO2 consegue sair de dentro do seu capilar e fazer o trajeto inverso. Bom, só que no caso do aumento da tensão superficial, adivinha só, a água se junta, ela se junta e vem trazendo o alvéolo junto com os pneumócitos, junto com ela, e aí forma esse alvéolo colabado que a gente vai dar o nome de atelectasia. Bom, por que isso é prejudicial? Porque agora o oxigênio, quando você inspirar, ele vai ter que passar por uma grande membrana de água, esse espaço aqui de água, essa camada de água. E ele vai ter dificuldade em passar por ela. Depois ele vai ter que passar pelo pneumócito, também pelo espaço intersticial, até chegar dentro do seu capilar. Só que essa dificuldade do oxigênio, tanto de entrar, quanto a dificuldade do CO2 também de passar por essa camada de água para sair, vai
causar uma diminuição da pressão parcial de oxigênio aqui dentro do nosso capilar e um aumento da pressão parcial de CO2 dentro do nosso capilar. Normalmente, a pressão parcial de oxigênio estimula a produção de óxido nítrico pelas nossas células endoteliais. Mas para que serve o óxido nítrico? O óxido nítrico normalmente causa vasodilatação das nossas células musculares lisas em volta do endotélio. Mas como que ele faz isso? Ele faz isso causando uma hiperpolarização das células. Como que ele causa a hiperpolarização? Basicamente, ele bloqueia os canais de potássio que sairiam e fariam a despolarização das células musculares lisas. Só que agora a gente tem pouco oxigênio, então vai ter pouco óxido nítrico, vai ter poucos canais de potássio bloqueados, vão ter muito potássio saindo de dentro das nossas células musculares lisas. Isso vai gerar o quê? Uma despolarização. Essa despolarização faz as células musculares lisas contraírem, faz vasoconstrição. E a vasoconstrição dentro do pulmão nós vamos chamar de uma diminuição da perfusão pulmonar. É basicamente um mecanismo que o seu corpo tem de regular perfusão e ventilação dentro do pulmão. Legal, legal. Só que essa vasoconstrição faz diminuir o número de hemácias que estão vindo para cá, também faz diminuir o número de nutrientes, faz diminuir várias coisas que estariam chegando aqui para o nosso capilar do alvéolo. E isso vai acabar matando os nossos pneumócitos. Mata os nossos pneumócitos, mata nossas células endoteliais. E sabe o que vai acontecer? Vai ainda ter estase sanguínea, Isso tudo vai auxiliar a fibrina, que estaria dentro do nosso capilar, a extravasar e vir aqui formar o que nós conhecemos como membrana hialina. Adivinha só, antes o seu oxigênio tinha que passar por uma puta coluna de água. Agora ele também tem que passar por uma barreira de proteína chamada fibrina. Ele vai ter mais dificuldade ainda de passar por essa fibrina. Sabe o que mais? Vai diminuir ainda mais a concentração de oxigênio. Aqui vai diminuir ainda mais a produção de óxido nítrico, vai causar uma vasoconstrição maior. É basicamente um ciclo vicioso que aumenta ainda mais, que diminui ainda mais a perfusão e a ventilação pulmonar. Bom, na microscopia óptica, nós vamos ver essa membrana hialina vermelha, meio vermelha, meio rosa. Fica assim, ó. Isso daqui é a membrana hialina circundando um alvéolo. Não é um alvéolo só não, tem mais de um alvéolo aqui, mas de qualquer forma, aqui é basicamente um lóbulo pulmonar. Tem vários alvéolos. Aqui nós temos um pouco infiltrado inflamatório em volta, mas o mais importante é vocês observarem a presença da membrana hialina. Além disso, a gente também consegue ver a presença de transudato aqui, que é basicamente água e algumas proteínas. Legal, legal, legal. Mas a gente falou que a criança já nasce com essa dificuldade de expansiva pulmonar. A criança já nasce com pouco surfactante. Bom, se ela já nasce, a gente consegue imaginar que ela adquire isso na vida intrauterina, ou seja, dentro do útero da mãe. Mas por que ela adquire isso? Nós temos que ver então o que estimula e o que desestimula a produção de surfactante, já que a gente viu que o surfactante é o que vai causar a membrana hialina. A baixa produção de surfactante é o que vai causar a membrana hialina. Bom, o que desestimula o surfactante é a insulina. E por que o feto poderia ter muita insulina desestimulando a produção de surfactante? Por exemplo, se nós tivermos um diabetes mellitus, tanto gestacional quanto normal da mãe. Adivinha só, no caso da mãe com diabetes mellitus, ela tem uma hiperglicemia, ela tem muita glicose no sangue. Só que essa glicose, ela pode passar pelo nosso cordão umbilical, o cordão umbilical do feto, e chegar até no feto.
Uma vez que ela chega até no feto, ela vai estimular, sabe o quê? As células beta-pancreáticas do pâncreas, do feto, a produzir insulina. Se tem muita glicose, porque a mãe tem diabetes e tem muita glicose, tem muita insulina pelo feto. O pâncreas do feto está legal, vai estar produzindo muita insulina. E adivinha só, se tiver muita insulina, tem pouco surfactante. Bom, um outro hormônio que estimula a produção do surfactante é o cortisol. O cortisol que é produzido pela zona fasciculada do córtex adrenal materna. E ele é estimulado pelo ACTH, que é produzido pela adenohipófise materna também. O estímulo para a produção do ACTH é o estresse. Então, uma vez que o estresse estimula a produção de ACTH, o ACTH estimula a produção de cortisol, que vai lá no pulmão da criança e estimula a produção de surfactante. Mas como que a gente pode interferir nisso daqui? Bom, na gravidez já é um processo bem perfeito e a natureza foi muito legal. Você consegue imaginar que a gravidez por si só é um fator estressante para a mãe. Para os homens que não conseguem imaginar isso, eu lanço um desafio. Senta na sua cadeira e imagina durante 5 minutos que tem uma criança crescendo dentro da sua barriga. Eu tentei fazer isso, eu me senti muito incomodado e eu acho que vocês também vão sentir. Bom, só que tem mais uma coisa que estimula a produção do surfactante e a gente vai conversar agora. O surfactante, ele começa a ser produzido pelo pneumócito do tipo 2 na 20ª semana de gestação, ou seja, depois de 20 semanas. Ele vai aumentando a produção com o tempo, só que perto do parto ele tem um pico de produção. Por quê? Porque aumenta muito o estresse materno, novamente. Tem uma criança tem um negócio desse tamanho passando por dentro da vagina da mulher. Se você acha que isso não vai estressar ela, você está enganado. Vai estressar, dói, gera muito estresse. Só que isso dá um pico de cortisol dentro da mulher, que também dá um pico de surfactante no pulmão da criança. Portanto, a gente poderia perceber o que causaria uma diminuição do surfactante, ou um aumento de insulina, ou uma diminuição do cortisol, no caso gerada pelos motivos que a gente já conversou. E como a gente faria uma prevenção da doença das membranas hialinas? A gente tinha que prevenir que o surfactante ficasse baixo. Como que a gente faz isso? A gente prolonga a gestação materna. Por quê? Porque a gente já conversou, só vai ser começado a produzir o surfactante depois da 20ª semana de gestação e vai aumentando gradativamente. Então, cada vez mais novo a criança nascer, mais prematura, maior chance dela ter a doença do estresse respiratório neonatal. Além disso, você pode controlar a diabetes mellitus gestacional, se a mãe for diabética. Evitar cesariana, principalmente em crianças prematuras, como a gente já falou, porque durante o parto normal vai ter uma alta liberação de cortisol materno e, consequentemente, um pico de surfactante no feto. Além disso, a cesariana tem um pior pós-operatório. Corticoterapia materna também pode ser implementada. Por quê? Porque o corticoide ele atravessa a barreira placentária, vai chegar na criança e vai estimular a produção de surfactante. E como que a gente faz o diagnóstico da doença das membranas hialinas? Bom, a doença das membranas hialinas está afetando o feto. Então tudo que a gente for falar agora é sobre o feto. Legal. O diagnóstico ele é feito com dispneia ou com apneia, que são sintomas clínicos apresentados pelo feto. A dispneia ela é a sensação de falta de ar. Ela é uma dispneia progressiva, vai piorando com o tempo no caso da criança com a doença das membranas hialinas. E ela pode piorar até chegar ao ponto de apneia, que é basicamente não respira. Taquipneia. Por que a criança vai estar taquipneica? Por quê? Porque ela não está conseguindo puxar o ar, ela está tendo uma dificuldade de expandir o pulmão dela. E aí o que ela vai começar a fazer? Ela vai começar a respirar mais rápido para ver se compensa isso.
Cianose. A cianose é basicamente causada pelo aumento da pressão parcial de CO2, que causa um aumento, uma acidose do nosso sangue e que vai ser observada com uma coloração azulada da nossa ponta do nariz, da mucosa ocular, da mucosa labial e das palmas da mão também. Retração costal. Por que a criança tem retração costal quando tem as doenças das membranas hialinas? Bom, antes o pulmão dela estava cheio de ar. Agora os alvéolos dela estão todos colabando. E adivinha só, o pulmão é muito de alvéolo. Se os alvéolos estão colabando, o pulmão inteiro colaba. E aí ele acaba trazendo o gradil costal junto com ele, causando a retração costal. O raio-x torácico nós vamos observar uma hipotransparência normalmente após 6 horas. Bom, eu trouxe essa radiografia aqui para a gente observar. O que acontece? A gente consegue ver que é uma criança prematura porque não tem a ossificação completa ainda da cabeça do úmero. Mas a gente falou que ela ia ter uma retração costal porque o pulmão dela ia estar colabado, mas aqui ele está até expandido. Bom, ele está expandido porque essa criança está submetida a uma ventilação mecânica. Basicamente, introduziram um tubo e estão ventilando o pulmão dela. Só que eu trouxe essa radiografia especialmente porque essa criança tem um pneumotórax desse lado direito. Então dá para a gente comparar como fica o pulmão bem opaco pela doença das membranas hialinas, nesse caso aqui, e como ele ficaria normalmente. Aqui seria a transparência dele mais para normal. Legal. Nós ainda podemos fazer um teste chamado gasometria laboratorial arterial, basicamente para checar a quantidade de oxigênio que tem dentro do sangue arterial da criança. Bom, esse teste é mais para critérios de prognóstico. E o tratamento? Bom, primeiro nós temos que manter a temperatura corporal do paciente. Ele está gastando muita energia para respirar. Então você tem que manter a temperatura corporal do paciente para ele não evoluir para uma hipotermia. Você pode também fazer uma terapia com surfactante. Você também pode fazer uma ventilação mecânica, onde você intuba o paciente e vai ventilar o pulmão dele. Só que para isso ele tem que estar sedado. Você também pode optar pelo CPAP nasal, que é basicamente um dispositivo, aquela máscarazinha de oxigênio que você coloca e aí você dá oxigênio para o paciente dessa forma. Você também tem que aumentar a oferta calórica. Ele está fazendo muita força para respirar. Ele precisa de mais caloria, precisa de mais energia para isso. Bom, galera, é isso que eu gostaria de falar sobre doença da membrana hialina. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha aqui. Não esqueça de se inscrever, de comentar, de compartilhar. Beleza? Valeu, galera. É isso aí.